irmãos, graça e paz, amém. Hoje estamos no 18º dia da nossa jornada de jejum e oração e o título do nosso devocional de hoje chama-se Emanuel. O nosso texto base está lá em João, capítulo 2, dos versos 6 ao 11. Vamos ler? Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam o bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os discípulos creram nele. Amém? Irmãos, este foi o primeiro milagre de Jesus, que foi transformar a água em vinho. Durante uma celebração de casamento, a mãe de Jesus notou ali que não havia mais vinho e que isso poderia ser algo vergonhoso para o anfitrião da festa, já que era o produto principal servido durante essa celebração. Então Maria chamou Jesus e Jesus deu ali algumas instruções aos serviçais e ele fez o milagre. O vinho que Jesus transformou ali não era qualquer vinho, era o melhor. Então depois que os convidados já tinham bebido muito, eles ainda foram servidos pelo melhor vinho. E isso foi motivo de muita honra ao anfitrião. Então ali Jesus salvou a reputação dos seus amigos. Mas aí a gente vai analisar por que Jesus escolheu uma festa de casamento, transformar água em vinho, ter algumas testemunhas ali do seu milagre, se ele poderia ter escolhido talvez uma coisa mais grandiosa, né, para o primeiro milagre. Jesus, ele era um homem comum, ele nasceu num estábulo, ele foi criado por uma família simples, ele trabalhou com o pai como carpinteiro, ele foi à sinagoga e ele também foi a uma festa de casamento. Então, o método de Deus para resgatar o mundo era estando nele. Então, foi num dia comum, numa festa de casamento, onde Jesus realizou o primeiro milagre. Durante o ministério de Jesus, os discípulos estavam com ele e eles viram Jesus em diversas situações. Viram ele alegre, viram ele triste, aflito, como no jardim do Getsemane. E eles aprenderam com Jesus a ministrar sobre pessoas reais com problemas reais, a pregar o evangelho em qualquer situação, a amar as pessoas independentemente do que elas tinham, se eram ricas ou se eram pobres, operar milagres e serem obedientes até a morte. Então, os discípulos creram naquele que caminhava com eles, no Emanuel. Então, Deus nos deu o Emanuel, que significa Deus conosco, e nós temos Deus conosco todos os dias, nas situações mais simples do nosso cotidiano. Aquilo que você for fazer, Deus está com você. E eu quero deixar para vocês 3 perguntinhas para reflexão neste dia. E a primeira delas é: qual é a circunstância mais difícil que você tem enfrentado? O que aí tá tirando seu sono, tá tirando a sua paz, tá de repente te envergonhando, te humilhando? E diante disso, sabendo que o Emanuel está com você, que Deus está com você, como que você reage diante dessas circunstâncias? Qual é a sua resposta diante disso? E pra gente finalizar, vai mais uma perguntinha. Assim como aqueles serviçais obedeceram a Jesus sem saber o que ele ia fazer, mas creram, como você pode dar o seu primeiro passo de fé hoje, sabendo que Deus é com você, que a promessa já foi feita? Então fica aí 3 perguntinhas para vocês pensarem. E para finalizar esse momento, eu gostaria de orar com vocês, agradecendo por este momento, pela nossa jornada de jejum e de oração e pelo Emanuel na nossa vida. Amém? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai, o Senhor tem nos proporcionado, tem proporcionado a tua igreja. Te agradeço, Senhor, por essas mensagens
que tem sido uma maneira, ó Deus, de levar o seu evangelho pelo mundo, ó Pai, para aqueles que nos cercam, que estão próximos ou que estão longe. Pai, neste dia, Deus, eu venho agradecer pelo Emanuel, porque o Senhor está conosco, porque em meio às situações mais simples do dia a dia, no meio do ordinário, o Senhor se revela extraordinário, Pai. E neste dia eu quero pedir, Senhor, nos ajude, ó Deus, a ver o extraordinário, a ver o que o Senhor tem feito por nós em todo o tempo, Pai, pelos pequenos e grandes milagres que o Senhor tem operado em nossas vidas, Pai. Abençoa, Pai, a pessoa que está assistindo este vídeo, Deus. Abençoa, Deus, os membros da nossa igreja, Deus, da Primeira Igreja Batista. E fica conosco, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a ser confiantes, Deus, e persistentes na sua palavra, Pai. Assim eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.